Marco, em 2012, quando houve essa ameaça de ser executado, ele não achava concreto que ele ia morrer, ele não achava que ele ia morrer. Houve um estampido alto, que foi o momento em que a execução aconteceu. O governo da Indonésia nunca se pronunciou a respeito, então o que se supõe, eu consegui conversar com algumas autoridades lá, o que se supõe é que 2 tiros os atiradores tenham errado. Ele pôs em xeque as autoridades daquele país, que é um país muito duro e severo. O Marco, de fato, não seria morto até a gestão do presidente anterior. Boa noite a todos, mais uma vez começando o nosso programa pela Rede TV. E nunca é demais lembrá-los que nós estamos aqui no ar de terça a sexta-feira, sempre a partir de 00:30, e aos sábados a partir de 19h40. Hoje nós não vamos começar o programa com festa, mas vamos começar o programa com um assunto recorrente no país inteiro, eu diria que no mundo inteiro. Em 2003, o carioca Marco Archer Cardoso Moreira, ele viajou para a Indonésia com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos da sua asa delta. A droga foi descoberta no desembarque do aeroporto de Jacarta e o brasileiro, todo mundo está a par do fato, valendo-se de um descuido da polícia, iniciou uma fuga absolutamente cinematográfica através do país asiático até ser preso 2 semanas depois. Levado a julgamento no ano seguinte, ele recebeu a sentença máxima da justiça local para traficantes, a pena de morte. Até a presidente Dilma se envolveu com o episódio. A dramática trajetória de Marco Archer é contada num livro que está em ritmo de lançamento, pelo jornalista Ricardo Galo, que está aqui ao meu lado, da Folha de São Paulo. Ricardo, muito obrigado por você ter vindo. O seu livro é sensacional. Me dê o livro um pouquinho. Mostre o livro, é a capa do livro. Me dê o livro só um pouquinho. O livro, aqui está, Condenado à Morte, de Ricardo Galo, a história do primeiro brasileiro a receber a pena capital e ser executado no exterior. O livro já está à disposição em todo o Brasil e eu recomendo com entusiasmo para quem quiser saber as nuances desse caso emblemático que está ainda como assunto permanente em todas as nossas rodas. Ricardo, a minha primeira pergunta para você é inevitável. Você, como jornalista, eu sei que é natural o interesse, mas como é que você acabou definitivamente se envolvendo e dedicando uma boa parte do seu tempo e de toda a sua energia para o caso do Marco Archer, o executado na Indonésia? Bom, Amaury, obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Em 2009, eu fui convidado pela Folha para ir a um evento na Indonésia, um fórum econômico e social lá. E aí eu comecei a procurar assuntos relacionados à Indonésia que envolvessem Indonésia e Brasil. Encontrei, então, a história do Marco Archer, que na ocasião já estava condenado à morte, mas não apareceu muitas notícias daqui sobre a situação em que ele se encontrava. Foi daí o meu primeiro contato com ele. A ideia inicial não era um livro, a ideia inicial era fazer uma reportagem com ele. E foi feita? Foi feita, saiu em janeiro de 2010, na Folha de São Paulo. Eu cheguei a entrevistá-lo por telefone. Só que o que ele me contava da vida dele na ocasião me fez ter um clique de que aquilo rendia muito mais do que uma reportagem. Poderia render um livro pela complexidade da história. E aí você começou a voltar para a Indonésia. Você fez um périplo, entrevistando a mãe do Marcos, entrevistando parentes do Marco, tentando entender toda a sistemática em que ele estava envolvido. Exato. Em agosto de 2010, 7 meses depois do livro, depois da primeira reportagem, aliás, eu fui à Indonésia visitar o Marco lá, e estive na prisão em que ele esteve até os momentos finais, e a mesma prisão em que hoje está o outro brasileiro condenado à morte, o Rodrigo Goulart. Essa prisão se chama Pasir Putih, lá no idioma local, Areia Branca. É um alcatraz? É uma espécie de alcatraz indonésia, é um complexo de prisões, fica numa ilha lá. E aí eu estive com o Marco para que ele contasse parte da história dele, para mim, o que ele fez durante os dias em que eu estive lá. Também fui ao Rio de Janeiro, entrevistei a mãe dele,
em agosto de 2010. A mãe dele veio a falecer alguns dias depois, vítima de câncer no pulmão. Já estava bastante adoentada na vez em que nós nos falamos. Fui a Singapura, foi uma cidade importante para a vida do Marco, para um período da vida dele. Fui a Amsterdã também, que era uma base do Marco, no momento em que vivia entre Rio, Amsterdã e Bali. Traficando. Antes da gente traçar um perfil, que eu quero que você o faça, do Marco Archer, você estava lá no dia da execução? Você estava na Indonésia? Sim, eu fui à Indonésia como enviado da Folha de São Paulo, para cobrir justamente a execução do Marco. Você não viu a execução? Não, eu não vi. Não é permitido aos jornalistas verem a execução. O Marco estava dentro da ilha, no interior da ilha, cercado por policiais e autoridades. Ninguém que não fosse policial ou autoridade teve permissão para acompanhar. Uma representante do Itamaraty estava lá na ilha, mas a cerca de 1 quilômetro. Ela ouviu um estampido, porque os tiros... Outras 4 pessoas foram executadas e todos os tiros foram dados ao mesmo tempo. Ela ouviu um estampido alto, que foi o momento em que a execução aconteceu. Me parece que essa execução, só para a gente ficar a par, ela é feita por um pelotão de atiradores de elite. Exatamente. A Indonésia tem um protocolo que segue, que determina como as execuções acontecem. Lá, o prisioneiro fica amarrado a uma cruz, vendado. Ele tem a opção de ficar vendado ou não. Ele pode ficar sentado, se quiser, ou em pé. E o Marco preferiu ficar vendado? Vendado e em pé, assim como os demais. Foram 5 que foram executados com ele. Numa cruz de madeira, no meio de um descampado. Existe, inclusive, uma imagem disso. Eles ficam sem camisa? Não, eles são vestidos numa camisa branca e um X preto é feito no peito deles, de maneira que os atiradores consigam mirar o peito, enfim. Como se fosse um alvo mesmo. A ideia é ser um alvo. E eles ficam 5 a 10 metros de distância, atiradores de elite da Indonésia, e um oficial determina o momento em que os tiros acontecem. Eles devem acontecer de maneira simultânea. Nem todas as armas são carregadas. 3 policiais... Balas verdadeiras. Exatamente. São balas de festim na maior parte das balas, na maior parte das armas. A ideia é que as pessoas que atirem, são cerca de 10 atiradores, eles não saibam quem deu o tiro que matou o Marco, que matou o condenado, porque a ideia é não haver culpa por trás porque a pessoa não se sinta mal com isso. Quantos são no pelotão? São 12 no pelotão, incluindo um chefe. Então, são 11 atiradores, e 11 mais 1, e esses determinados por um general, um coronel, uma autoridade, que manda com uma espada. Ele abaixa a espada. Essa espada, ao abaixar a espada, isso é o sinal para que as execuções de fato aconteçam e os tiros sejam disparados. Agora, Ricardo, me parece que apenas uma bala atingiu Marcos, bala fatal, quando deveriam ser 2? Das 3 armas, 3 armas estavam carregadas. Ele só foi atingido. Eram 4 executados. Não, eram 5 executados, mas para cada executado existe um pelotão de fuzilamento dedicado a cada executado. Então eram 5 pelotões de fuzilamento. E é um por vez? Não, simultâneo. A ideia é simultâneo para que um não veja o outro morrendo, enfim. É simultâneo. O sujeito... Então, é uma operação grandiosa. Você imagina 50 pessoas, pelo menos, envolvidas atirando ali contra 5. De cada pelotão de fuzilamento, 3 armas estão carregadas. E dessas 3 armas, um tiro só acertou o Marco. O governo da Indonésia nunca se pronunciou a respeito. Então, o que se supõe, eu consegui conversar com algumas autoridades lá, o que se supõe é que 2 tiros os atiradores tenham errado. Não sei se de propósito ou não, mas enfim, tenham errado. E é bom todo mundo saber que o Ricardo Gallo, vou repetir, que está em ritmo de lançamento com o seu livro, que é Condenado à Morte, a história toda do Marco Archer. O Ricardo ganhou uma intimidade muito forte do condenado. Haja vista que você recebeu, poucos dias antes da execução, uma mensagem dele. Posso mostrar, por favor, Ricardo? Pega o... Não, pode ficar aqui. Paula, por favor, providencia, coloca no ar a mensagem. E ele dizendo que... O Marco ele vinha muito aflito diante da perspectiva de ele ser executado.
Em 9 de janeiro, o governo da Indonésia havia anunciado que iria executá-lo porque o presidente havia recusado a última chance dele de escapar, que era um pedido de clemência. O Marco soube disso e isso o havia deixado aflito nos últimos dias. A última mensagem que ele falou... Essa aí que nós estamos vendo? Sim, ela dizia, ela pedia que eu visse para ele notícias num jornal da Indonésia que se chama Kompas. Então ele pedia para que eu ligasse para ele, visse matérias nesse jornal Kompas e o atualizasse em relação a quando aconteceriam as execuções. Isso foi dia 13 de janeiro. O Marco foi executado dia 18 de janeiro, horário da Indonésia, 17 de janeiro aqui no Brasil. Ou seja, foi a última mensagem que ele falou 4 ou 5 dias antes de ele efetivamente morrer. Agora, ele teve direito ao... Todo condenado tem direito ao seu último desejo. E isso faz parte da lei da Indonésia? Sim, faz parte. O que ele pediu era ver a família, ele queria ver a tia dele. O nome dela é Lourdes Archer, ela mora em Manaus e era uma das poucas familiares deles viva. E a dona Lourdes cuidou do Marco com muito carinho nos últimos momentos dele, nos últimos anos de vida dele. Ele foi atendido. E ele foi atendido. E ela se deslocou até lá, levando doce de leite para ele, na última visita em que eles estiveram juntos, algumas horas antes dele ser executado. Ele não pediu uísque também? Ele havia pedido uísque. O Marco era um sujeito um pouco brincalhão, assim. O Marco, em 2012, houve uma ameaça de que ele pudesse ser executado. E, nessa ocasião, uma autoridade da Indonésia disse aos jornais de lá que ele havia pedido uísque. Dessa vez, ele não pediu uísque. Eu acho que aí tem um ponto de mudança muito claro. Uísque duas mulheres. Exatamente. Está no seu livro. Uísque duas mulheres, exatamente. Isso em 2012, ele havia pedido que isso acontecesse. Para quê? Isso mostra exatamente uma mudança de comportamento do Marco daquela ocasião para cá. O Marco, em 2012, quando houve essa ameaça de ser executado, ele não achava concreto que ele ia morrer, ele não achava que ele ia morrer. Ele sempre teve esperança. Sempre teve esperança. Dessa vez, ele achava que ele ia morrer. Então a reação dele foi muito diferente. Dessa vez ele chorou, se emocionou, ele se fragilizou de uma maneira que ele nunca havia demonstrado esse tipo de comportamento antes. Agora, Ricardo, uma coisa intrigante, né? Ele era um traficante profissional. Sim. Ele usava essa história da asa delta como um pano de disfarce para poder traficar. Por que escolheu a Indonésia, onde ele sabia que a pena capital existia, quer dizer, ele estava sujeito a isso. Podia traficar no mundo inteiro, mas justamente na Indonésia. Ele te contou isso? Pois é, Mauri, o que ele falou. O que ele me disse é que na Indonésia a droga vale mais, justamente por ser proibida. Em lugares, à medida em que a lei é mais rigorosa, a droga vale mais. Então, a ideia dele era entrar na Indonésia e tentar vender para conseguir uma quantidade de dólares que ele não conseguiria em outro país. Agora, quando eu digo que ele era profissional, o teu livro passa essa impressão, porque ele tinha uma máquina igual às usadas na alfândega, nas aduanas. Ele tinha uma máquina dele que ele passava os equipamentos dele, ou seja, qualquer objeto em que ele carregava com droga, para ver se ele não ia ser pego. É isso mesmo? É isso aí, Amaury. Ele na Holanda, ele mantinha isso num apartamento na Holanda, em que ele morou durante um certo tempo, justamente para testar antes a droga, para verificar se as autoridades conseguiriam detectar a droga ou não. Sim, ele tinha. Isso mostra quão profissional ele foi durante boa parte da vida. O Marco assume isso, que em boa parte da trajetória dele, ele usava como base Amsterdã para trazer para o Brasil skunk e para levar para a Indonésia cocaína. Então ele fazia essa ponte com skunk. É uma droga? É uma droga. É uma popular, por exemplo, no Brasil? Ele é tido como um dos precursores do skunk no Brasil. Não é das mais populares no Brasil. Se eu não me engano, é uma derivação da maconha. E aí ele era uma atividade que ele fazia de maneira constante. Agora, no caso, não, Ricardo, ele passou com a droga dentro dos tubos da asa delta. Exato. 2 quilos? Não, eram 13,4 quilos de cocaína, 13,4 kg de cocaína, exatamente, escondidos no tubo de asa delta, que é uma das quantidades recorde na Indonésia até hoje. Recorde. A Indonésia nunca fez uma apreensão
desse porte. Naquela ocasião, sem dúvida nenhuma. Hoje, é possível até que tenha tido casos semelhantes, mas entre as pessoas que foram executadas, os que estão na lista para morrer, nenhum se iguala ao caso do Marco. Agora, teria tido alguma diferença se o Marco, ao invés de fugir, porque ele deu um jeito de fugir da polícia ali no momento da apreensão, e depois foi capturado. Se ele tivesse sido dócil à prisão, teria alguma diferença? Olha, eu imagino que o destino dele, pela quantidade de droga, teria sido o mesmo. Ele entrou com muita droga lá. De qualquer maneira, a fuga dele, que é descrita no livro, que são 2 semanas em que ele foge a pé pelas ilhas da Indonésia, tentando alcançar o Timor-Leste, que estava muito longe de onde ele estava. Isso agravou a situação dele, porque ele pôs em xeque as autoridades daquele país, que é um país muito duro e severo nas leis contra traficantes, é um país muçulmano, é o maior país muçulmano do mundo, enfim. Então, esse cenário todo, a combinação de equívocos dele foi determinante para prejudicá-lo. Agora, corre a lenda, e você cita isso no livro, que as autoridades policiais da Indonésia não aceitam serem desafiadas, ridicularizadas, e a fuga é uma forma de ridicularizar a polícia que tinha feito a apreensão, que o castigo é um tiro em cada pé. Ele levou esse tiro em cada pé ou isso é uma lenda? Isso não é uma lenda, isso aparece em relatórios da ONU. Houve um relator da ONU que foi à Indonésia investigar as situações das prisões lá e ouviu relatos desse tipo de coisa. No caso do Marco, ele não levou tiro no pé. Ele explica a razão. Ele falou que implorou para o policial, abriu a camisa e mostrou cicatrizes de um acidente que ele sofreu em 97 de parapente e que o havia deixado manco e com dificuldades para andar e cicatrizes pelo corpo. Esse acidente, aliás, foi determinante para a entrada do Marco na prisão em 2003. Mas ele disse que, ao implorar para o policial, ele conseguiu que ele não levasse tiro nas pernas. Ele te contou isso? Contou. Contou isso. E ele ficou sabendo, quando os jornais do Brasil publicaram, que a execução dele seria com 2 pisadas de elefante. Chegou a ser publicado? Sim, chegou. Alguns veículos publicaram, e é comum isso na rua, você falar com as pessoas sobre a Indonésia. Agora, no último mês em que saiu a notícia da execução, todo mundo dizia, é pisada de elefante. Existe uma cultura que seria pisada de elefante e alguns veículos reproduzem. Pisada de elefante? Uma patada de elefante, perdão. Seria... uma patada. Patada. Só que a Indonésia nunca adotou esse tipo de pena. Foi um equívoco que foi reproduzido. Mas na Índia, sim. Eu não tenho certeza, mas existem países em que isso aconteceu. Existem países em que adotam pena de morte por enforcamento, existe país que pelotão de fuzilamento, como esse caso da Indonésia. No caso da patada de elefante, não, nunca houve. No caso da Indonésia. Em outros países é possível que tenha havido, sim. Agora, como é que era o Marco Archer? Era um brasileiro, um carioca, sim. Um carioca de classe média alta? Sim, inicialmente de classe média alta. O sujeito, apesar do histórico de vida dele e das escolhas equivocadas que fez durante a vida, o Marco é um sujeito divertido, assim. Ele era engraçado, contava piadas e parecia ter um astral, um comportamento que era completamente incompatível com a realidade em que ele vivia na prisão. A droga deve deixar as pessoas assim. Pois ele consumia droga lá na... Ele era consumidor, traficante e consumidor. Sim, na ocasião em que ele foi preso, ele era consumidor de cocaína. Com o passar do tempo na prisão, ele passou a consumir uma droga que várias outras pessoas consomem na prisão, que se chama shabu-shabu. É a metanfetamina cristal que ficou popularizada naquele seriado Breaking Bad. Então, o Marco usava isso de vez em quando. Só que essa droga, o shabu-shabu, ele deixa a pessoa meio cansada, enfim, extenuada, e ela fala pouco. Como ela fica de bode. Esse comportamento do Marco era um comportamento muito alegre, animado, incompatível com a vida em que ele estava no corredor da morte da Indonésia. Eu imagino que ele tem escolhido esse jeito de ver como uma maneira de sofrer menos. Entendi. Exatamente o comportamento do Marco. Ele perdeu os dentes por causa dessa droga. Perdeu os dentes por causa da droga e perdeu o dente por falta de tratamento também. A situação em que ele ficou 13 anos preso. 13 anos preso. Antes da execução.
antes da execução. Isso, inclusive, aparece em relatórios internacionais como forma de tortura, porque você dizer que alguém vai ser condenado à morte e não efetivamente executá-la é uma maneira de você ficar torturando psicologicamente o condenado. O Marco, de fato, não seria morto até a gestão do presidente anterior, que acabou em outubro do ano passado. Da Indonésia. Da Indonésia, exatamente. O presidente da Indonésia hoje? O presidente da Indonésia hoje é o Joko Widodo. Ele é um empresário, não é ligado ao poder militar, o que é muito comum lá na Indonésia, que é um país que veio de ditadura recente, mas ele veio no combate com um discurso de combate ao tráfico de drogas. O presidente anterior também tinha esse discurso, só que na prática ele era moderado. Na Indonésia, existe um clamor da população para que se executem ocidentais também, e não só locais. É nesse contexto que o Marco foi executado, assim como outros ocidentais. Agora, o que você achou do apelo da presidente Dilma para que a pena fosse comutada para prisão perpétua, o não atendimento do governo indonésio, enfim, a repercussão toda que houve? Ou seja, a presidente Dilma provavelmente nem vai interferir no caso do outro brasileiro que tem a execução marcada para esses dias. Até é possível que, no momento em que essa entrevista esteja indo para o ar, essa data já esteja marcada, não é, Ricardo? Exatamente. Bom, Mauri, você tem razão. Eu acho improvável que a presidente Dilma vá novamente tentar falar com o presidente Joko Widodo pedindo pela vida do Rodrigo Goulart. Eu acho que se ela ouvisse um não, isso seria desmoralizante do ponto de vista político, e eu tenho a impressão de que ela não entraria por essa... não vai fazer isso. Você acha que o fato de o presidente indonésio ter dito não, isso vai abalar as relações diplomáticas e comerciais, enfim, entre Brasil e Indonésia? Eu tenho certeza absoluta, Mauri. É especulado lá na Indonésia que, se o presidente da Indonésia decidir executar o Rodrigo de fato, o diplomata do Brasil vai sair definitivamente de lá, e o Brasil vai manter apenas uma pequena estrutura na embaixada da Indonésia. O Rodrigo, cabe observar, é um caso diferente do Marco. O Marco era traficante, o Rodrigo foi mula. E o Rodrigo, ele é notadamente esquizofrênico. Isso foi constatado por 2 médicos lá. A Indonésia, ao decidir executá-lo, e se decidir executá-lo, pode comprar uma briga tremenda aí com o cenário internacional por executar um sujeito doente. Entendi. Agora, Ricardo, a Indonésia é de que tamanho? É um conjunto de 17 milhões de ilhas, é o 4º maior país do mundo em população. Ele eu acho que imediatamente até à frente do Brasil. Bali é a ilha mais famosa? Bali é a ilha mais famosa, é o destino mais turístico, é para onde as Tem pessoas... imagens aí para a gente mostrar? Vamos ver se a gente tiver, por favor, coloque. Se não tiver, tudo bem. Só para quem não conhece a Indonésia ter uma noção. Como é que você definiria a Indonésia para o meu telespectador? A Indonésia, Bali é o mais próximo do Ocidente que a Indonésia tem. É um país com belezas naturais, com bastante belezas naturais, com praias bonitas, em que muitos turistas australianos, brasileiros, europeus, enfim, vão em busca de surf, em busca de uma vida tranquila para passear, gente que mora lá, enfim, Bali especificamente. Em outras localidades, Bali... eles são hindus em Bali, isso eles levam a vida de uma maneira mais leve, é uma filosofia hindu. Agora, o restante do país, eles são muçulmanos, aí já com regras muito mais estritas. Quantos habitantes tem Jacarta? Se eu não me engano, eu acho que tem alguma coisa em torno de 11 milhões de pessoas. 11 milhões. Exatamente. E aí, Jacarta é a capital do país, não é turística, é feia, é uma cidade feia, eu acho. Minha opinião particular, quando fui para lá, o trânsito deixa o trânsito de São Paulo como se fosse o trânsito de São Paulo é fichinha perto do trânsito de Bali. É ótimo, São Paulo. Os paulistas festejariam. São mal agradecidos, exato. Se vissem 2 coisas na Indonésia, o trânsito e a maneira como eles dirigem. Eles dirigem constantemente na contramão. Inclusive o Marco descreve isso numa carta para os amigos. É aterrorizante. Ricardo, o Marco, ele não ficou rico com tamanha habilidade no tráfico de drogas? Ele não tinha dinheiro? Porque nós estamos falando da Indonésia, e ao que me consta, a Indonésia não é nenhum modelo de santidade. É um país que tem sintomas de corrupção muito visíveis,
E consta que também os juízes lá, alguém já comprou juízes, já conseguiu modificações de sentenças, conseguiu se livrar da pena de morte. E ele não tinha dinheiro para fazer isso, ele recebia até dinheiro da mãe na prisão para poder ter celular que ele tinha. Comprar comida, exatamente. Comprar comida, ter mulheres. Pois é, Mauri. Estou falando tudo pelo teu livro. Ah, não, claro. O que acontece no caso do Marco, o caso dele foi muito emblemático e não havia nenhum juiz ou advogado quis abrir a possibilidade de ter um outro destino ao Marco que não fosse a pena de morte. Ele ainda deu o azar de ter sido julgado por um sujeito na Indonésia que era conhecido como Doutor Morte. Era um juiz que constantemente aplicava a pena de morte para as pessoas. Ocorre que tem um paradoxo aí. Na Indonésia, eu costumo dizer que 1 mais 1 não são 2. A realidade lá ela pode ser distinta a depender das pessoas com quem você se relaciona. Eu conversei com um prisioneiro que foi pego com 4 quilos de cocaína e o pai dele vendeu uma casa para que ele comprasse, para que o advogado comprasse o juiz e comprasse a sentença e ele não fosse condenado à morte. Ele foi condenado à pena de vida, à prisão perpétua. E esse então conseguiu comprar. Conseguiu comprar. E esse sujeito foi libertado o ano passado, ele já está solto. Ele chegou a cumprir pena com o Marco na prisão, eu o conheci na prisão. Então, assim como conheci também ao pai dele. Então, cada realidade pode ser uma realidade diferente a depender do seu caso. A corrupção do judiciário ela foi tão notória lá que, em algumas ocasiões, o governo da Indonésia chegou a criar uma comissão chamada Comissão para a Erradicação da Máfia do Judiciário. Ou seja, o governo assumindo que existe uma máfia no judiciário. O dólar vale muito frente à moeda local. Eu acho que isso tem um apelo gigante para quem quer fazer algum tipo de coisa de maneira ilegal. Agora, a opinião pública brasileira, Ricardo Galo, me parece dividida. As pessoas acham que foi uma brutalidade a pena de morte, que ele merecia sim o castigo. Outras acham que não, é isso mesmo que tem que ser feito. Como é que você recolheu a posição da opinião pública brasileira sobre o caso do Marco Archer? Olha, Mauro, eu tenho a impressão que o Marco, que se fizesse um plebiscito, a população apoiaria a execução dele, considerando isso se vê como espelho os deputados que têm sido eleitos, os deputados com maior votação sempre são os ligados à área de segurança. Essa é uma demanda forte da sociedade brasileira. Eu, particularmente, sou contra a pena de morte e particularmente, acho que ele não deveria ter sido executado. Eu acho uma maneira muito dura de um Estado, um governo, executar alguém. E se ele quisesse executar alguém, ele teria que ser 100% à prova de falhas. Isso o governo da Indonésia reconhece que não é. Então, é muito difícil essa situação. Eu, particularmente, sou contra. Acho que se fizer um plebiscito na população, a gente vai encontrar gente muito mais favorável. Eu lembro que, nas matérias em que eu escrevia para o jornal, na seção de comentários, 90% dos comentários apoiavam a pena de morte. Para traficantes. Para traficantes, assassinos e até para corruptos. Então, a maior parte dos comentários era de apoio à pena de morte. As pessoas até diziam que a Indonésia era um exemplo para o resto do mundo, que a Indonésia não está longe de ser. Enfim, mas eu acho que se você olhar, a maioria das pessoas é a favor da pena. Ou seja, se fosse feito um plebiscito no Brasil sobre pena de morte, você acha que ganharia a maioria a favor? Eu tenho a impressão que sim. Mas tem pena de morte no mundo por tráfico de droga? Singapura, por exemplo, tem. O Japão, se não me engano, não, o Japão não tem. Tem outros países que eu chego a elencar no livro a relação de países, mas o Singapura é um dos países em que eles têm pena de morte chamada de mandatória. Lá não se espera para executar a pessoa. Ela é executada num processo muito rápido. Mas Singapura, países do Sudeste Asiático, são habituês assim, de adoção de pena de morte. Como é o nome do brasileiro, o próximo a ser executado? O Rodrigo Mux. Não tem nenhuma ligação com o Marco? Não tem nenhuma ligação com o Marco. O Rodrigo Goulart. O Rodrigo era mula. Houve uma investigação da Polícia Federal que conseguiu chegar à pessoa que o mandou para a Indonésia
com drogas, com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. E o Rodrigo ficou preso, está preso desde então. Esse sujeito que o mandou, por coincidência, também está preso no Rio de Janeiro, mas aqui as penas são muito mais brandas. O Marcos Archer foi o primeiro brasileiro a receber pena capital. Exatamente, ele foi o primeiro brasileiro a receber pena capital em tempos de paz no exterior. Em 1915 houve um outro brasileiro, ele não era nascido no Brasil, mas era naturalizado brasileiro, que foi executado por espionagem, era guerra na ocasião, na Torre de Londres. Mas caso como o Marco, ele é sem precedentes na história brasileira. Só para a gente encerrar, tem um detalhe pitoresco que eu vi no seu livro, que o Marcos Archer, quando foi preso, ele foi pressionado a denunciar os seus parceiros, seus comparsas, e ele disse que o chefe, o geral da quadrilha, se chamava John Miller, inspirado na cerveja americana Miller, é isso? Ele devia ser um grande gozador. Exatamente. O Marco nunca entregou ninguém que participou com ele dessa empreitada. Nem para mim, ele nunca fez a menor questão de falar. E ele criou, sim, para a polícia um personagem fictício chamado John Miller. O que aconteceu em seguida foi que a polícia estampou nos jornais que estava à busca do John Miller, que era o líder de uma quadrilha. Esse John Miller era um personagem fictício que jamais existiu. A polícia não ficou sabendo a verdade, porque senão ele ia levar aí ele ia levar os tiros do pé. Pois é, ele foi mais um lance de ousadia na história do Marco Amaury, é isso aí. Para sua reflexão, o caso do Marcos Archer, e eu recomendo com entusiasmo o livro do Ricardo Gallo, da Folha de São Paulo, com quem o Marco conviveu intimamente e a pessoa mais autorizada no Brasil para falar sobre este caso. Muito obrigado, Ricardo. Sucesso para o seu livro. Se você quiser falar alguma coisa a respeito de tudo que nós conversamos aqui e que eu não tenha abordado, por favor, sinta-se à vontade. Claro, obrigado, Amaury, obrigado pela oportunidade. Bom, eu convido as pessoas a lerem, é uma maneira... Eu tenho a impressão de que a história do Marco ela é pouco conhecida no Brasil, se sabe apenas que ele foi executado, mas não sabe detalhes da vida dele. A fuga, por exemplo, emocionante que ele empreendeu pela Indonésia, os últimos momentos de vida, tudo isso eu narro no livro, e eu convido as pessoas que estão te assistindo a ter a oportunidade de ler. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Editora? Editora Publifolha, o selo 3 estrelas, é um selo da editora Publifolha. Publifolha. Obrigado, querido. Obrigado.